Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui para a nossa, acho que é a 13ª aula de laboratório, embora esteja 12 aqui, né? Porque algumas têm assignments, outras não têm, mas enfim. Estamos aqui para falar sobre como a gente pode aplicar, né, Differentiable Rendering, que a gente já vem estudando aí algumas aulas, para resolver problemas com relação à geometria, né, estimar geometria, textura, câmera, e também iluminação como um desafio, tá? Então, quando vocês clicarem aqui, vocês vão vir para essa página que tem as instruções do assignment, né? Hoje a gente não tem nenhum assignment pendente para corrigir, então a gente basicamente vai discutir, né, apresentar essa próxima tarefa e ter tempo depois para a gente poder conversar, enfim, tirar dúvidas, discutir sobre todo o conteúdo aí, né, que a gente vem vendo no curso, tá? Então, assim, a princípio, a data de entrega é para próxima semana já, né? Porque a gente está chegando no finalzinho do curso. Então, seria a próxima quinta-feira, né? Pouco antes da aula, em que eu faria a correção desse material. Beleza? Mas se tiverem alguns problemas e tal, vocês podem entrar em contato por e-mail, assim, que a gente pode ver se dá para flexibilizar um pouco. Então, vamos passar aqui para o assignment, né? Inicialmente, como a gente sempre faz, né? Tem essas duas células para carregar código. E aqui tem um script para a gente fazer download da malha da vaquinha, que é a malha que a gente vem utilizando, né, como malha de teste em vários outros assignments. Mas, se vocês tiverem alguma outra malha que vocês têm conhecimento, aí, um OBJ que tem textura, né, materiais assim como esse aqui, vocês podem utilizar, tá? Não é obrigatório trabalhar com essa aqui. Ela está aqui dada já como exemplo, mas vocês podem utilizar outros assets se vocês tiverem interesse, tiverem eles disponíveis aí, né? E aí, primeiro pedido, coisa que vocês já estão bem habituados, né, que é simplesmente carregar como um objeto do tipo meshes, né, essa malha. E já estou pedindo também para transformar os vértices, né, para normalizar, né, de modo que eles fiquem centrados na origem e caibam dentro da esfera unitária, tá? Então, essa é a primeira coisa para a gente poder partir dali. Aí, aqui na segunda parte, a gente tem um código, né, dentro dessa área que está escrito como Dataset Creation, que é o seguinte: a gente vai criar um dataset sintético bem simples, pequeno aqui, que a gente vai ter fotos, né, imagens de múltiplos pontos de vista dessa malha, né, no caso da malha da vaca, tá? Então, essas imagens de múltiplos pontos de vista a gente vai utilizar como conjunto de dados para a gente poder trabalhar e resolver problemas relacionados à geometria, à textura, tá? E à câmera também. Então, o código para gerar isso já está aqui, né? A gente está gerando 20 vistas. Se você quiser alterar isso também, experimentar com mais vistas, por exemplo, é uma possibilidade. Mas com 20 a gente já sabe que dá para começar a trabalhar. Então, assim, estamos discretizando aqui, né, os ângulos de elevação e azimuth, né, baseado nessas 20 vistas. Temos uma iluminação que vai ficar fixa, né, uma iluminação pontual que vai ficar fixa nessa posição. E trabalhando aqui com uma certa distância, que a gente também vem utilizado como padrão nos nossos exercícios, né. Você já entende agora essa parte aqui, né, de por que a gente está criando esse rasterization settings, né, e o mesh rendering dessa forma, né. E beleza. Tá, então a gente pode seguir, né. E aí, em termos de trabalho aqui, né, de perguntas que a gente tem para responder, uma delas é teórica nessa região, que é para você descrever um pipeline de renderização, né, baseado em rasterização e comentar quais são os passos ali, né, que não são diferenciáveis e como que essas operações poderiam ser reprojetadas para serem completamente diferenciáveis, né? Então, assim, a gente basicamente falou sobre isso, respondeu isso ao longo dessas últimas aulas aí para garantir que vocês estão entendendo mesmo o que está se passando. Aí a segunda pergunta, né, aí é para realmente vocês fazerem uma pequena implementação e é para você renderizar novamente as malhas. Então, quando você rodar esse código aqui, você vai ter umas imagens aqui no final. Só que elas estão utilizando
esse shader aqui do Phong, né? Soft Phong Shader. E a ideia é que você troque pelo Silhouette Shader, tá? E verifique se faz diferença você ter iluminação ou não, no caso que você está querendo, você está interessado apenas na silhueta, tá? E aí responder por quê. Então, para esse código aqui em cima funcionar, eu coloquei isso aqui para chamar atenção, porque dependendo do nome que você der para a variável ali em cima que você vai carregar a malha, você vai ter que usar esse mesmo nome aqui, né? Se você chamar de mesh lá, vai funcionar aqui, mas se você carregar a sua malha e chamar de outra coisa, né? Sei lá, cal mesh ou qualquer outra coisa, prestar atenção que você vai ter que adaptar aqui para o resto do código funcionar, tá? Então essa aqui é a malha que você vai carregar ali na primeira parte, né, do assignment, e aí o resto vai funcionar porque a renderização é feita em cima dessa meshes aqui, que é a extensão da malha original pelo número de views que a gente estabeleceu em cima, né? Então vai ser um batch, né, de malhas com essa quantidade de malhas, tá? Então quando você renderizar isso aqui, as imagens vão estar coloridas, RGB e tal, e aí você, como exercício, vai apenas trocar o Soft Font Shader pelo Silhouette Shader e vai observar se faz diferença ter iluminação ou não ter. Aí, nessa parte 3, a gente vai utilizar a silhueta para poder fazer o ajuste de uma malha base, assim, né? A gente pode partir de uma esfera, por exemplo, para a malha da vaquinha ou a malha que você selecionou, tá? Então, a gente vai tentar fazer esse ajuste, mas diferente do que a gente fez antes, né? Então, antes, a gente resolveu um problema de deformar a esfera num golfinho, né? Deformar uma malha numa outra, só que a gente tinha como dado a própria malha, né? A malha final, a malha que a gente tinha como objetivo, ela era o dado. E aí a gente aprendia a otimizar um tensor de deformações, né, que dizia o quanto que a gente devia mover cada um dos vértices para que a gente aproximasse a malha original da malha objetivo, tá? Então a gente tinha de fato a geometria como elemento para supervisionar. Aqui agora a gente vai fingir que a gente não tem essa geometria e a gente vai utilizar como dado as imagens, justamente o conjunto de imagens, né, o conjunto de dados que a gente está construindo aqui. A gente vai usar, então, a partir dessa representação multiview, a gente vai querer deformar uma malha para poder aproximar a geometria do objeto, beleza? Então, aqui tem algumas funções também para visualização e ajudar aqui a plotar a função de erro depois. A malha inicial aqui é uma malha de esfera que está sendo subdividida aqui, né, 4 vezes, para ter uma determinada quantidade de vértices. E aqui também já estou dando uns códigos que a gente vai utilizar durante o processo de otimização, né? Então, assim, inclusive as funções de perda, assim, coeficientes para funções de perda e regularizações, né, que a gente está utilizando. Mas você tem liberdade para alterar tudo isso, desde, enfim, número de iterações, etc. Uma coisa relevante que está aqui é que a gente tem 20 vistas lá, por exemplo, né? Vamos supor que se manteve o valor padrão. Então, a gente tem 20 vistas desse objeto, só que a gente não vai calcular, né, por questão de custo mesmo computacional, a gente não vai calcular o erro em relação às 20 vistas o tempo todo, né? Então, a ideia é que você pode selecionar 4 vistas ou um outro número de vistas aleatoriamente ali dentro e calcular o erro em relação a elas, né, num processo estocástico, né, que nem é o gradiente descendente estocástico que você pode fazer por batches, ao invés de fazer a conta em cima de todo o seu conjunto de dados, tá bom? Então, aqui está esse loop. Perceba que a gente tem uma estrutura parecida, que a gente está resolvendo um problema de deformação, no sentido de que a gente está aqui no otimizador. Opa. A gente está aqui no Optimizer, passando... Que estranho. A gente está passando
Tá rolando alguma coisa aqui no... Eu não estou conseguindo clicar no Deform Vértices. Pronto, consegui. Então, a gente está passando esse tensor aqui, Deform Vértices, né? Como é uma estratégia bem parecida com o que a gente fez no outro caso, que a gente tinha a malha para supervisionar. Então, a gente cria aqui esse tensor, que tem um valor para cada ponto da nossa malha, né? Inicializa aí com zero, bota aqui, né, require gradients igual a true, então ele vai fazer parte ali do grafo computacional, a gente vai poder calcular gradientes em relação a ele, e diz que é ele, né, esse tensor que a gente quer atualizar, né, com o nosso otimizador, né, utilizando o gradiente descendente, com essa taxa de aprendizado aqui, tá? Então, a gente vai construir a malha, que ela é a partir da malha inicial, né, aquela malha da esfera, a gente vai deformar os vértices utilizando esses offsets aqui, né, que a gente está calculando. Então, no começo começa com zero, a primeira malha ali, na iteração zero do loop, a primeira malha é realmente a malha original, a esfera. Aí, a gente vai renderizar aqui, ó, a gente vai ter uma predição da silhueta, então a gente não vai olhar para o RGB agora, a gente está interessado apenas em deformar a geometria, a gente vai ter essa predição da silhueta, que você vai observar na parte anterior como é que é o resultado desse rendering, em cima dessa malha aqui, tá? A câmera a gente tem, então a gente conhece a câmera original, a gente conhece a iluminação e tal, que a gente não sabe a questão da geometria mesmo. Então, essa aqui é a imagem que é predita, né? No começo ela vai estar muito próxima da esfera. A gente vai ignorar o canal alfa, então por isso que tem essa outra linha aqui, ó, Predicted Silhouette. Na verdade, a gente só vai usar o alfa, desculpa, para entender a silhueta. Então, ó, tá pegando todos os valores que tem ali, mais né, todos os pixels, mas a gente está ignorando o RGB, está pegando só o último canal, né? E aí, a nossa função de perda aqui, ela vai ser justamente a diferença entre a silhueta que foi predita e a nossa silhueta objetivo, né, que a gente faz parte do nosso conjunto de dados. Tá? Então, a gente está pegando um erro quadrático aqui, né, médio em relação a isso. E a gente vai fazer isso para uma certa quantidade de views, né, que a gente está amostrando aqui, ó, do total de views que a gente tem, aleatoriamente, tá vendo? Permutação aqui. E então a gente divide, né, pelo número total de views para ter uma média ali. Então, aqui a gente tem essa loss, né, da silhueta, e a gente pode calcular aqui, né, a soma com os regularizadores também, né, as outras funções de perda. Ele está usando, inclusive, os pesos aqui que você pode adaptar lá, se achar que está muito alto ou muito baixo, tá? Você modifica lá no dicionário lá em cima. E, de vez em quando, vai ter uma visualização, né, dessa... Você poder acompanhar, né, como é que está indo. E aí, aqui, a gente calcula gradiente e atualiza, né? Então, o código de otimizar, ele está aqui, né? Ele está dado. Você tem que ajustar alguns parâmetros, de repente, para melhorar alguma coisa, né? E aí as perguntas vão ser dadas em cima, então, do que você observar quando você rodar o código. Então, a primeira delas é para você visualizar a malha deformada, né? Usando o Plotly, e descrever, né, qualitativamente o que você acha do resultado, né? Então, no final, terminou, será que aproximou bem? Será que ficou ruim? Se ou ficou bom? Ou ficou bom em uma região e ficou ruim em outra? Mas que ruim, como é que você está definindo isso? De ser ruim ou ser bom? Você explica ali. Faz uma avaliação qualitativa do que você acha que foi satisfatório, que poderia melhorar, ou a característica do erro, assim, que você está vendo, né? É uma outra opção, assim, o Plotter é uma forma de visualizar aqui dentro, mas uma outra opção é você realmente baixar a malha, né, salvar ela, como a gente viu, como fazer também em outros assignments, e abrir num MeshLab ou algum, né, software que você tenha aí para abrir malha e você observar, tá? O importante é que você possa ter a liberdade para observar ela de vários ângulos,
Se você quiser fazer com o render mesmo que a gente já tem aqui, vai ser um pouquinho mais trabalhoso, porque ele gera uma imagem só, um ponto de vista só, né? Você tem que fazer um código ali para poder gerar vários, ou gerar um GIF, alguma coisa assim. Então, por isso tem essas sugestões aqui. Aí, um outro experimento para fazer é mudar a quantidade de número de views por iterações, né? Quantas vistas que você usa ali dentro do processo de calcular as funções de perda, tá? Na verdade, a função da silhouette loss. E aí, uma pergunta específica ainda seria possível da gente ter um resultado ok, né, para esse problema, se a gente usasse apenas uma vista por iteração, né? Então, assim, supondo que você tenha as 20 vistas ou N vistas, mas você quer usar apenas uma vista por iteração, será que funciona? E aí, a extensão dessa pergunta mas se eu só tiver uma única vista, né? Agora, o conjunto de dados, ao invés de ter 20 vistas, ele teria apenas uma única vista. Será que você ainda conseguiria fazer funcionar, né? Que implicações isso tem? E aí você responde. Aí, outra coisa para fazer é comparar o tamanho das malhas, né? Tanto a malha objetivo quanto a malha inicial, em termos de número de vértices e de faces. Verificar se está próximo, né? Se é compatível. E a pergunta que segue é se isso impacta na qualidade do resultado final, né? Se, por exemplo, você acha que se elas forem mais próximas em termos de quantidade de vértices e tal, se isso mudaria alguma coisa, ou não também, ou se, tipo, de repente, uma delas deveria ser mais refinada, o que você acha? Aí a gente passa para a próxima etapa, que é uma evolução da etapa anterior, em que a gente adiciona textura, tá? E aí você pode reparar, inclusive, aqui que há uma modificação em relação às configurações de rasterização, né? Agora que a gente está interessado nessa parte da cor, é mais relevante é, os aspectos de como que a agregação é feita, né? De quão soft, né, são as bordas e tal. Então, esses parâmetros aqui você pode observar depois que eles estão diferentes do que a gente estava trabalhando antes. Mas aí segue um código também bem parecido aqui, né, em que a gente vai querer otimizar a deformação dos vértices, mas a gente vai querer otimizar também esse tensor de cores, tá? Então a gente define o de deformação e também um tensor de cores que a gente vai atribuir na textura. E aí aqui acontece o processo parecido, só que com uma linha a mais, né? Então a gente cria a nova malha em cima dos vértices deformados e também cria a nova textura em cima da textura, né, das cores aí que estão sendo otimizadas, tá? E isso, o processo é bem parecido. O que aparece aqui a mais é a parte de que a gente está medindo também uma função de perda, né, em relação ao RGB, tá? Então, repara que aqui a gente está pegando para a geometria a silhueta, então está pegando só o canal 3, e aqui a gente está pegando o RGB, então a gente está pegando todos menos 3, né? Do 0 ao 2. Né? E segue aqui parecido também, regularização e tal, né? De vez em quando visualiza e faz os passos aqui do gradiente descendente. Aqui tem inclusive o código para salvar a malha. Então, se quiser salvar ela depois no exercício anterior, né? Para visualizar no MeshLab ou num outro software, você pode aproveitar esse código aqui. E aí agora o resultado, tipo de questão é parecido também, né? Só que você vai fazer uma análise qualitativa levando em consideração a textura, né? Levando em consideração também se a aparência dos objetos ficou parecida mesmo depois do processo de otimização, ou o que você acha que poderia ser melhor, ou sei lá, pelo jeito que a gente está fazendo, era esperado isso ou não. E aí, próximo aqui é para você tentar melhorar, né? Analisar ali, o valor das funções de erro, mexer um pouco nos hiperparâmetros e
parecido com o que a gente vem fazendo já nos outros assignments, né? Assim, o objetivo não é necessariamente você conseguir resolver o problema da melhor maneira, né? Porque isso pode requerer realmente bastante trabalho, assim, vários experimentos e talvez até modificações das funções de perda, o que pode ser interessante se você tem interesse no tipo de problema de realmente se aprender, né? Mas à medida que você for modificando, você vai ganhando uma intuição, né, de como que cada parâmetro influencia ali naquelas coisas, e para melhor ou para pior, né? E aí isso é um aprendizado importante. E é isso que a gente pede aqui para você explicar aí né, que intuições você desenvolveu à medida que você está fazendo essas modificações. E aí, o terceiro aqui, exercício, um exercício interessante que é o seguinte: a gente está pedindo, né? Primeiro a gente otimizou só a geometria, aí depois a gente otimizou geometria e textura junto, né, ao mesmo tempo, tá no mesmo processo ali. Aí agora a gente vai otimizar só a textura, tá? Só as cores. Então a ideia é que você parta, faz uma cópia da malha é, objetivo ali, e tente otimizar apenas a textura, né? Então você vai começar da geometria que é ground truth, né? Você copia realmente, clona ali aquela malha, exceto pela textura, né? A textura você vai começar daquela textura completamente zerada, aleatória, que você achar melhor, e aí você otimiza ela e escreve os resultados, né? É, uma, um exercício como extra aqui é você deformar a malha da vaquinha, ou a que você estiver utilizando aí, numa esfera, né? E depois que você deformou ela na esfera, você deformar ela na malha da vaquinha de novo e verificar o que acontece, né? Se você consegue se aproximar do que você tinha. Então, aqui fica como opcional esse. Sendo que, né, tô falando aqui que você pode deformar na esfera fazendo o mesmo processo que a gente acabou de fazer ali, né, de supervisionar com uma representação multiview da esfera, né? Ou você pode utilizar outra coisa. A gente já fez isso de deformar uma malha em esfera, a gente sabe que pela propriedade da esfera, né, de ser o lugar geométrico dos pontos que estão equidistantes, né, de um ponto fixo, você pode fazer isso por projeção, né, dos pontos que você tem, né? Você escolhe aí, se você quiser fazer esse exercício extra, qual vai ser a sua abordagem. Aí, beleza, otimizamos geometria, otimizamos textura, né? E agora a gente pode ver como que a gente faria para otimizar a câmera, tá? A posição da câmera. Então, qual que é a ideia aqui, né? Tem um código inicial aqui para renderizar tanto silhueta como realmente o RGB, né, da imagem. Deixa eu ver se tem ele executado aqui já. Não, não tem. Então, ele é executado aqui mesmo, né? Quando você rodar isso aqui, você vai ver a vaquinha, né, a malha da vaquinha, a partir de um certo ponto de vista, tá? Vai ter duas imagens, uma delas tem só a silhueta, a outra tem um RGB. Vai estar, mas vai estar as duas imagens ali, uma do lado da outra, e você vai ver que ela vai estar num certo ponto de vista, assim, deve estar pegando, se não me engano, a vaquinha por cima, assim, para ver as costas dela. E é, o teu objetivo, né, então, nessa parte agora, é determinar qual é a posição da câmera, né, a pose da câmera, a orientação e a translação ali, que gera essa visualização, tá? Então, a gente vai ter uma malha fixa, né, mas a câmera a gente vai querer otimizar. Então, aqui eu estou dando um modelo, né, de rede que já está fazendo algumas operações aqui dentro, né, que levam em consideração essa parte da câmera. Então, a ideia é que você vai poder calcular a rotação e a translação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Tem uma imagem de referência que a gente está salvando, que vai ser justamente essa imagem aqui que está sendo gerada ali no começo. E o que a gente quer otimizar aqui é esse camera position aqui, né? Que tem
inicialmente isso aqui, mas isso aqui é um vetor aleatório, tá? Você podia até mudar o valor que está aqui no começo. Tá? Não é um problema isso. E aí, né, o que acontece? Aqui dentro do forward, né, do nosso modelo, a gente obtém a rotação e a translação da nossa matrizes, né, de rotação e de translação a partir da câmera, né, desse objeto que está sendo otimizado. E aí a gente renderiza, né, o objeto utilizando essa rotação, essa translação, e vamos poder comparar essa imagem que veio aqui, né, dessa renderização em cima desses objetos que fazem parte do objeto que está sendo otimizado. A gente vai comparar isso com a imagem de referência, né? E aqui tem coisas para salvar no final enfim, a gente vai montar um GIF. E a gente passa aqui no otimizador agora os parâmetros do modelo. Então, a gente estava usando os tensores soltos ali, né? Tensores que a gente criava ali no código e passava direto aqui para o otimizador, mas a gente, inclusive, começou fazendo exercícios em que a gente tinha um modelo que era uma rede neural, e dentro desse modelo a gente passava, então, para o otimizador os parâmetros daquele modelo. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma coisa bem parecida, o modelo está sendo construído em cima dessa classe, a gente vai passar os parâmetros e, olhando para cá, o que a gente tem como parâmetro é apenas a posição da câmera aqui, tá? Beleza. Aí, a gente pode visualizar como é que começa, né? A, de que ponto a gente está partindo e rodar o loop de otimização, tá? Então, assim, bem parecido, né? Zerou o gradiente aqui, aí calcula a função de perda. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ó, então, repara que é uma estratégia, uma decisão de projeto, né? Aqui está baseado no que está no tutorial do PyTorch 3D, mas você poderia pensar que você poderia fazer isso diferente, mais parecido com alguns outros que a gente fez, né? Porque aqui a gente não está passando nada para o modelo, a gente está simplesmente recebendo aqui a função de perda e uma outra coisa que ele retorna que eu não vi aqui, que é a própria imagem, né? Então ele retorna também a própria imagem. Porque toda a computação de perda e do dado que ele vai usar para calcular, né? Por exemplo, aqui a imagem de referência, está tudo aqui dentro do modelo mesmo, tá? Não precisava, você podia ter a imagem de referência aqui fora e pedir, então, para aplicar o modelo nessa imagem, aplicar o modelo na câmera, alguma coisa assim, tá? Mas essa decisão de projeto é para funcionar dessa forma, né? Então, os dados que são necessários para fazer o processo de otimização estão dentro do modelo, então você só pede para rodar o modelo, recebe o valor da função de perda da vez, e você pode otimizar, né? Tudo o resto aqui tem a ver com visualização. Ficou mais simples o loop. Aí, uma primeira pergunta é para você avaliar o quanto que o resultado final ficou próximo do resultado almejado, né, do ground truth em termos da posição da câmera. E você deve explicar que métrica, né, como é que você decidiu fazer essa avaliação, né, que você, ok, é, como é que eu estou avaliando isso? Estou olhando direto na imagem, direto nos parâmetros de câmera e tal. Enfim, pensa em formas de avaliar isso que você acha que faça sentido e explica por que você escolheu essa métrica. Aí, a segunda pergunta é para você experimentar com outras vistas, né? Então, tem uma vista particular que já é configurada ali em cima, mas você poderia mudar, né, a pose da câmera e tentar otimizar de novo e ver o que acontece, tá? E aí tem uma pergunta aqui de se sempre funciona, né? Em qualquer posição inicial de câmera e tal, sempre vai funcionar. E aí você ficar muito perdido com relação a isso aqui, né? Não conseguir achar exemplos muito diferentes. Se primeiro estimula que você realmente pense sobre isso e tente várias coisas, acho que você vai chegar em algumas conclusões. Mas uma coisa que você pode dar uma olhada depois é essa paginazinha aqui, tá? Que tem um projeto em que
tem algumas situações, uma discussão de algumas situações com relação a isso. E aí, como exercício extra, mais trabalhoso que o primeiro extra lá, mas, assim, é, bem interessante e bem parecido com você pode replicar a estratégia que a gente utilizou nesse aqui, é você estimar a iluminação, tá? Você estimar a... Bom, isso aqui pode ser arbitrariamente complicado, né? Mas, assim, o mais simples seria você estimar a translação que a gente aplica ali naquela fonte de luz pontual, né? Então, você coloca, você tira uma imagem, né? Você cria como seu dado de referência uma imagem que tem uma fonte de luz pontual em em uma determinada posição, né? Certa posição de translação. E aí você vai criar um modelo que dentro do seu modelo tem como parâmetro a ser otimizado essa posição, né? Uma posição de iluminação. Então, no seu modelo vai ter que levar em consideração a iluminação ali na hora de renderizar. E você vai calcular a função de perda, então, entre a imagem renderizada, a imagem que é a iluminação que está sendo otimizada, a imagem que é renderizada com a iluminação ground truth, né? Você compara elas e ajusta, então, a posição, né, da fonte de luz. Então, isso é uma coisa que você pode fazer, mas pode ser arbitrariamente complicado, porque você poderia, por exemplo, ter uma fonte de luz que tem cor diferente, né? A gente viu ali a questão de interação de luz e materiais, né? E você poderia brincar um pouco com isso, né? Tanto mudando do ponto de vista da iluminação mesmo, que poderia ter uma restrição, né, nos comprimentos de onda da radiação que é emitida. Então, você poderia ter uma luz só azul ou uma luz que mistura determinadas cores. E um material também que, sei lá, na sua componente difusa ou seja qual for o outro componente que você queira alterar, vai também refletir de uma maneira diferente, né, a iluminação. Então, poderia ser algo também a ser experimentado, né? Daria mais trabalho. E com isso, né, terminamos a apresentação desse último exercício, né, bem completo em relação às coisas que a gente vinha estudando aí de Differentiable Rendering. E quem tiver alguma dúvida ou quiser comentar sobre alguma coisa que a gente vem estudando do exercício mesmo, né, esse é o momento.